Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, queridos ouvintes, bem-vindos ao Punta Talks, o podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou o Ivan, seu host, e hoje não temos um episódio completo, né? Temos, na verdade, um episódio de despedida. Sim, infelizmente o Punta Talks está encerrando. Não sabemos se é um adeus ou um até logo, mas nesse momento eu e a Rafa decidimos que o projeto deve dar uma parada, né? De novo, não sei se vai ser para sempre ou se vai ser depois a gente volta, mas nesse momento a gente decidiu fazer isso. Então eu já agradeço a todos os ouvintes aí que acompanharam a gente até esse momento, que compartilharam, que fizeram de tudo para um Punta Talks crescer e fizeram o Punta Talks ser o que é. Agradeço também a todos os convidados que passaram por aqui. A gente vai agradecer, né, também durante o episódio. Então esse é um episódio eu e a Rafa ali falando um pouco sobre esses 4 anos aí, fazendo todos os agradecimentos possíveis, falando um pouquinho aí, tendo até umas curiosidades no meio. E aos apoiadores do PicPay, agradeço todos aí por esse tempo, né, por tudo, todos esses meses aí apoiando a gente, e foi muito bom tê-los conosco. Esse mês eu vou encerrar, né, o programa de apoio lá, que não faz muito sentido, porque a gente não vai ter mais episódios. O PicPay mesmo tá fazendo a mudança na questão de assinaturas, então a gente realmente vai fechar lá. E, bom, não se desesperem, os episódios do Punta Talks ficarão no YouTube e ficarão aqui, né? Vocês ainda vão poder encontrá-lo no Spotify. Então os episódios não serão perdidos. Eu e a Rafa tentamos fazer vários episódios que são meio atemporais, então em qualquer momento que você ouvi-los, serão episódios que ficarão aí, que não tem poucos episódios que realmente a gente fala de um momento específico, né, do que a gente viveu. Então eu fico com agradecimento aí. Não vai ter quadro de recados, essa abertura já está mais longa do que o comum. Então a gente já vai direto pro episódio. De novo, muito obrigado por todos esses anos aí. E a gente vai se encontrando. Bom, depois dessa abertura, né? Nesse episódio a gente não vai ter quadro de recados, porque infelizmente é o último episódio, né, do Punta Talks por enquanto, né? A gente não sabe se vai voltar no final, se não vai voltar. Mas a gente vai dar uma pausa aí, pelo menos vai fazer um hiato aí, reorganizar a cabeça, né? Tem muitos outros projetos rolando. Mas é por isso que eu trouxe aí a Rafa, né? A nossa host. Ela vai se apresentar pela última vez, mas vocês devem conhecer ela de tantos episódios que a gente fez desde 2020. Vamos lá, Rafa, fala um pouquinho. Oi, gente, se vocês não me conhecem, nossa, eu vou ficar muito chateada. Eu vou falar, o que vocês estão fazendo? Tô pulando meus episódios só pra escutar os do Ivan. Pois é, galera, esse daí é nosso último... no momento, nosso último episódio do Punta Talks. A gente não sabe o que seguirá no futuro, né? Nunca se sabe, eu acho que vai ficar em aberto aí pro pessoal escutar nossos programas. E quem sabe, né, quando a vida ajeitar um pouquinho e a gente vê que tem um interesse maior e tudo mais, a gente possa voltar. Mas no momento aí a gente encerra então o ano de 2023 também, encerrando o Punta Talks. E bem, eu sou a Rafaela, eu faço os podcasts aí mensais, fazia junto com o Ivan. Eu tinha um, o Ivan outro, às vezes a gente se encontrava, nos encontramos em alguns episódios. E o foco aqui meu no Punta Talks era sempre trazer uma convidada mulher, né? Então eu acho que foi uma proposta bem legal que o Ivan trouxe pra mim há anos atrás e que eu aceitei, nossa, com muito amor, assim. Foi um desafio bem legal. E agora a gente tá aí se despedindo e vai conversar um pouquinho sobre, né, Ivan, como foi esses anos. Porque, pô, é engraçado como o tempo passa rápido, né? Tudo começou na pandemia. E aqui estamos. É verdade, ó. 2020, né? A gente começou em 2020. Eu comecei em 2020 em fevereiro, mas a você tá praticamente desde o começo, né? Porque foi em agosto que você começou a gravar episódio de 2020, ou seja,
não tinha nem... Eu acho que eu tinha 5 episódios lançados, né? Porque eu lançava um por mês. Então, assim, a estrada do Punta Talks é nós dois aqui. Não é assim, só eu ou só a Rafa, estão os dois desde o começo. E foi sempre com muita dedicação. A gente sempre tentou trazer muitas pautas aí. Sempre vários assuntos bem diversos. Acho que no começo, quando eu comecei pensei o projeto, eu acho que não tinha nem metade da ideia, sabe? Eu acho que eu tinha só 5% da ideia. Ou eu vou citar aí um pouquinho da Marvel, né? Eu tinha 11% do plano. Era o que eu tinha. Acho que as pessoas vão pegar essa referência, ou não, sei lá. Mas assim, eu tinha 11% do plano. Porque minha ideia no início era falar um pouco de mecânica, pouca coisa sobre automobilismo, porque eu sabia que tinha muitos podcasts excelentes sobre automobilismo. Eu posso citar aqui de cabeça o BPcast. Tinha também... tem o BPcast até hoje. Eu espero que vocês acompanhem a Débora e o Rubens lá no YouTube. Tem também, né, o Café com Velocidade, tinha vários. Então eu falava, não, eu vou falar um pouco sobre mecânica, eu vou mesclar um pouquinho, vou trazer uns hobbies, vou trazer filmes, vou tentar falar um pouco do mundo. E ele cresceu de tal maneira que eu vi a necessidade de dividir esse espaço aqui. Por isso que na época, eu lembro até hoje que eu tinha tido um episódio com o Rubens e com a Débora sobre os 70 anos da Fórmula 1. Lembro até hoje. Que a gente tava falando, aí eu falei assim, será que se eu convidar alguém, né? Eu queria convidar alguém pra dar um espaço, né? Colocar uma mulher aqui pra trazer, né? Um pouco mais desse ar feminino pro podcast, né? Não porque eu sabia que muitos eram só homens fazendo e tudo mais. E é por isso que eu até chamei a Rafa. Porque eles falaram, não, chama ela, que vai ser muito legal e não sei o quê. E aí eu acabei chamando e foi, tipo, uma parceria ótima, assim. Eu acho que vários e vários episódios aí, 69 episódios depois, e foram ótimos papos, altos papos com vários convidados bacanas. Rafa, vários episódios aí excelentes. E a gente construiu uma estrada muito boa aqui no Punta Talks. A gente pavimentou muito bem essa estrada. Eu tenho certeza que não é... a gente tá soando aqui como uma despedida, mas a gente vai falar um pouco aqui também dos números, a gente vai dar um pouquinho do contexto aí, o que a gente gostou muito nesses anos aí. São 4 anos aí de estrada e foi muito legal. Não, eu acho que assim, é aquilo, né, Ivan? A gente pode, entre aspas, estar dando uma pausa ou encerrando o Punta Talks, só que a gente ainda tá aí, né? A gente ainda tá nas redes sociais, a gente ainda está falando sobre carros e automobilismo. Então, assim, não é que a gente tá partindo, que a gente vai largar esse universo. Não vamos, de maneira nenhuma. É só por aqui, por exemplo, por esse meio de comunicação. Mas ainda as pessoas vão ter realmente a chance de acompanhar a gente, de vir perguntar pra gente, discutir com a gente, assim, o que quiser sobre em outras redes e de outras formas, né? Então, isso que, tipo, também dá uma acalmada, assim, que não é um lugar que a gente tem de se comunicar. E é claro que também pode surgir as oportunidades da gente poder ser convidado, ou coisa assim, como a gente citou, né? Tem o Rubens e a Débora lá no BP, eles vão mudar um pouquinho o formato do podcast pro ano que vem, não vou dar muitos spoilers, mas eles vão dar uma mudada. Então, não é nada impossível um dia eles chegarem pra mim e pro Ivan e falar, vamos lá fazer um programa? Vamos lá participar de alguma coisa? E daí, se a gente tiver disponível, a gente vai, né? Então, assim, é engraçado como os dois abriram tanta porta pra mim, é muito bom. Que eles que indicaram. E agora eu tô aqui, no final das contas, né, Ivan? Eu chamei, coitada, a Débora quase virou uma host nossa também, de tanto que eu já convidei ela pra ver que não só eu, como você também. A Débora já da casa, né, praticamente, né? Ela e o Rubens aí desde o começo, desde o comecinho mesmo. Acho que eu vou voltar um pouco na história aí. Eu lembro de ter participado daquela live que a gente fez logo na pandemia, das 24... era 24 horas, né? Falando sobre automobilismo, né? 12 horas, né? Que a gente fez. Foi bem no final de semana de Mônaco, que Mônaco tinha sido cancelado por causa da pandemia. E aí todos os podcasts, vários podcasts sobre automobilismo, carros em geral,
se reuniram pra fazer uma live, uma super live, né? Foi em 2020. E eu lembro que eu só conheci o Rubens e a Débora naquela época. Conheci outros podcasters que me ajudaram desde o começo, assim, ajudando com Audacity, ajudando como que postava o episódio, como que gerava engajamento, essas coisas. E eram podcasts nada a ver com automobilismo, eu vou até citar eles aqui depois. Mas, assim, foi o Rubens que me colocou na live, assim, ele falou assim, você quer participar? Eu te coloco em contato com o pessoal que vai fazer a Super Live e tal. E foi, muito legal, assim, participar daquela época. Acho que todo o nosso caminho aqui, né, não foi só nós dois. Nunca foi só nós dois. Acho que todos os convidados que aqui passaram, eu tenho certeza que todos eles fizeram parte da nossa história. Cada um do seu jeito, com muito assunto, com muita qualidade. A gente nunca trouxe um convidado aqui que deixou a desejar, que eu tenho certeza que todos eles se entregaram muito, como vocês, né, ouvintes. Se não fossem vocês até hoje, a gente não teria nem projeto, né? Eu acho que nós aqui, se a gente tiver 1 ou 2 ouvintes, ou 10 ou 15, todos os ouvintes são especiais para nós. Eu tenho certeza que não tem Punta Talks sem os ouvintes nesse caso, né? Porque se ninguém tivesse baixando, a gente estaria falando pro vento. Eu tô falando de frente pra uma tela, a Rafa de frente pra tela dela, o microfone pra ninguém, né? Sim. Então, tudo é importante, né? Nessa caminhada. Convidados, a gente aqui, todo mundo que apoiou a gente desde o início. Tem muita gente mesmo nessa caminhada. É difícil. A gente vai tentar citar todo mundo. Acho que acaba citando uma pessoa ou outra a mais, ou esquece de uma pessoa. Mas queiram saber que todos os convidados que passaram aqui, todo mundo que ajudou a gente, mesmo por trás dos panos, todos são, fantásticos, assim, fantásticos. Eu não tenho nem palavras, assim. Não, com certeza. É que é muita gente, né? Daí parece até, às vezes, geralmente nesses casos eu não gosto nem de citar, porque eu fico muito mal. Depois eu fico, ai meu Deus, esqueci tal pessoa, a pessoa vai achar que não foi importante. Mas todo mundo que passou aqui, eu acho que foi muito importante. Até as pessoas que, assim, contribuíram de alguma forma, falando sobre o podcast pra alguém, né? Tipo, comentando. Talvez, não pôde ouvir, mas comentou com alguém, tem um podcast legal. E a pessoa começou a escutar por causa disso. Então, eu acho que muita gente ajudou, com certeza, o Punta Talks a ficar todos esses anos aí no ar. E a gente tendo a oportunidade de chamar tanta gente legal para conversar e ter tantos assuntos. Então, é uma grande família, né? Uma galera de peso, até para quem eu cheguei a comentar, assim, para poucas pessoas. Mas pra quem eu comentei, assim, que a gente tava pensando em encerrar as atividades, o pessoal até ficou, tentem mais um pouco, não sei o quê. Mas eu e o Ivan, a gente sentou aqui, realmente... É uma coisa mais que também a nossa vida deu uma mudada, assim, eu aqui, o Ivan lá também. Então, assim, a gente teve que pensar com muito carinho pra tomar essa decisão. Mas com certeza foram anos, assim, com contribuição de muita gente legal e que a gente teve muitas pautas legais. E é muito engraçado, porque muitas pautas surgiram de sei lá, até interesse pessoal, de conversa do nada que a gente teve em off, assim, e a gente ficou, nossa, isso daqui dá uma boa pauta. Isso que é legal, né? Eu acho que isso que faz um pouquinho de diferença ao Punta Talks também, de, bem naturalmente as coisas que a gente fala. Quando não, a gente mandava mensagem assim e falava, nossa... E se a gente falasse disso, sabe? Estalo, na mesma semana que a gente gravava. Era a live que a gente fez, né, de 50 episódios, foi estalo. Foi natural. Teve vários episódios aí, naturalmente, que vieram. Eu lembro que no começo eu tinha até uma pasta, né, que eu anotava todas as pautas que eu ia fazer durante o ano e tal. Se eu te pra falar que eu tinha acho que umas 20 pautas preparadas pra um ano e pouco, e eu fiz eu acho que umas 10 no máximo, porque eu achava que vinha outro assunto, e como a gente nunca se prendeu a um único objetivo, né, só falar de automobilismo, ou só falar de mecânica, ou só falar de
qualquer outra coisa, ou só de filme, a gente conseguiu ter mais liberdade criativa para trazer outros tipos de pauta, né? A gente trouxe muita coisa de vários assuntos, nunca fugindo do tema principal, que são carros, né? É por isso que a gente tá aqui, né? Mas sempre a gente fez episódios sobre física. Tem um episódio fantástico sobre física, né? Que eu trouxe aí um físico para falar sobre todas as físicas no carro e foi ótimo. Episódio que muito podcast, que assim, é difícil ver em outros podcasts, né? A gente não se conhece todos também, né? Pode ser que tenha um outro que tenha ótimos também. Eu tenho certeza que todo mundo faz um trabalho fantástico, mas tem que dar um mérito para nós também, né? A gente sempre trouxe aqui excelentes. Para vocês terem assim, um pouco de ideia, né? A gente tá na estrada aí desde 2020. A gente teve um total de downloads até agora, né? Até a hora dessa gravação, 3.133 downloads de todos os episódios, assim. A gente tem episódios aí, no total mesmo, 78 episódios numerados. Esse é o número 70. Porque teve episódio extra. O episódio sobre 70 anos da Fórmula 1 são 2 partes, então eu contei só como um número de episódio. Teve o Giro das Pistas, que entra nessa lista aí de contagem de número de episódios. Então, não é pouco assunto. São vários assuntos, e muitos assuntos, que a gente teve muito prazer de trazer, sabe? Em todos os momentos. Ah, não, com certeza. E em alguns momentos até... Às vezes até sozinhos, né? Tipo, cada um falando sozinho, porque a proposta ali era ter convidados, mas muitas vezes não encaixava. Então, segurar, né, a bola de fazer um programa sozinho. A gente também teve essas situações algumas vezes. E, cara, foi muito legal. Não, várias ideias a gente trouxe. Acho que um dos programas favoritos que eu gravei foi com o Ivan mesmo, que a gente trouxe uma questão muito real, muito pautada agora e que a gente tem que discutir muito, que é a questão do meio ambiente, né? E a gente tá falando de uma coisa que, infelizmente, é um grande vilão para a humanidade atualmente, que é o ir e vir de automóveis, seja carro, seja avião, o automobilismo de modo geral, que tenta propor ideias para ser mais sustentável, né? As categorias de modo geral. Então foi uma discussão muito legal que a gente teve, foi um dos últimos programas que a gente gravou. Então eu acho que isso também é algo que a gente trouxe para o programa, que muitas vezes pode incomodar algumas pessoas, né? A gente até discute isso em off, de tipo, nossa, vai ter uma galera que não vai gostar da pauta porque vai achar que é muito político, ou vai achar que é choro, que é mimimi, que é não sei o quê. Mas, cara, são coisas que, assim, naturalmente nas nossas vidas a gente se preocupa. Então tem que trazer, né, essas questões aqui, discutir também. Então eu acho que o Punta Talks também não se prendeu muito a uma ideia de será que a gente não vai desagradar muito? Até porque a gente sabe que a gente tem um público bem legal, assim, no sentido de ter um público que pensa muito como a gente, né? O Punta Talks não estourou tanto a bolha pra chegar em pessoas que iriam se incomodar com qualquer coisa que a gente falasse, mas também a gente nunca teve medo disso. Então eu acho que esse foi um ponto legal também do Punta Talks. A gente teve discussões bem pertinentes também sobre toda a situação. É aquilo, a gente começou o podcast em 2020. A gente sabe que, por exemplo, na Fórmula 1, na sociedade de modo geral, também estava sendo muito discutido questões raciais e tudo mais, pela morte do George Floyd. Então a gente pegou um ano muito intenso de conversas, assim, humanitárias, né? E a gente também não deixou de falar isso. Eu acho muito legal, até agradeço o Ivan, que nunca me barrou em qualquer pauta. Então já abri aqui, já fiz programas assim de última hora para comentar, por exemplo, a comissão Hamilton, que foi lançada na Fórmula 1, e a Mission 44, que é a cabeça-chave ali do Hamilton nas questões de investimento que ele está trazendo para a comunidade do automobilismo em relação a deixar mais igual, né, o esporte, abrir mais portas, né?
Então foi bem legal também outro programa que eu gravei, que eu acho que a gente não teve receio nenhum de falar sobre essas questões, que talvez para alguns incomodem muito, mas pra gente era fundamental. Então eu acho que isso é muito legal. E eu vou falar do ponto de vista pessoal, porque eu fiz jornalismo em uma universidade católica, eu fiz na PUC Paraná. E, cara, o primeiro choque que eu tive de vida, de todo sonho meu de adolescente, falando, cara, jornalista tem um poder muito grande nas mãos e pode mudar o mundo. O primeiro choque foi na faculdade, porque o primeiro momento que a gente teve a chance de produzir o jornal interno da PUC, meu professor já passou a lista de assuntos que a gente não poderia discutir. Pela universidade ser uma universidade católica. E era muito difícil pra gente. A minha sala já passou por uma situação de censura, que a gente fez uma denúncia pública no jornal, e a gente teve que recolher o jornal dentro da universidade, porque a gente estava fazendo uma denúncia de uma pessoa que trabalhava internamente na universidade. E a gente teve que recolher jornal. Então, assim, eu tive esse choque na faculdade de ser censurada, de não poder falar sobre determinadas coisas. Então, eu acho que eu sei que o jornalismo hoje e a comunicação de um modo geral, quando você produz conteúdo, muitas vezes você é barrado. Quando você tem uma pessoa superior, né? Você não é a pessoa independente que está ali produzindo. Então, eu sei que existe essa barreira. Então, é muito legal que no Punta Talks eu nunca tive essa barreira, né? A gente sempre pode discutir assuntos aqui bem pertinentes e que são necessários de falar. Então, assim, isso que foi legal também do projeto. Tipo, a gente teve ótimos convidados, a gente teve pautas que a gente criou de última hora que foram muito legais. E a gente também teve esse espacinho de falar sobre coisas que, cara, talvez daqui a alguns anos as pessoas possam escutar esses programas e falem, nossa, olha como eles estavam preocupados com essa pauta, com essa situação. E olha o quanto a gente conseguiu evoluir. Eu espero que a gente conseguiu evoluir. E o quanto a gente conseguiu evoluir a partir disso, sabe? Então, cara, é muito legal. Eu tô até emocionada de falar isso. Eu acho que a gente, de certa forma, tá encerrando aqui, mas a gente contribuiu de algum jeito, sabe, pra essa comunidade. Mas assim, eu sempre tive muita certeza que eu não tinha medo de incomodar. Acho que no primeiro momento, que se a gente estiver incomodando, eu acho que a gente tá indo pelo caminho certo. Não incomodando no sentido de deixar, de trazer coisas que realmente fogem da coisa certa, né? Vamos dizer assim, né? Vamos, tipo, trazer assuntos, sei lá, conservadores demais, vamos dizer assim. A gente sempre bateu mesmo. Tipo, falar quando a Fórmula 1 tá fazendo coisa errada, quando tem outras coisas, mídias falando coisas absurdas e tudo mais, a gente sempre trouxe essas pautas, a gente sempre quis falar essas coisas. Sempre foi muito... nesse sentido, a gente se orgulha bastante de ter conseguido construir uma coisa que realmente é verdadeira para nós. Porque não é uma coisa que a gente cria um personagem, claro, né? A gente cria um tipo, né? Uma forma de falar aqui com vocês para ser claros, mas não para fugir do que a gente realmente acha, do que realmente está na nossa mente, do que a gente realmente discute no dia a dia, do que realmente está na nossa cabeça. Claro, se voltar lá, logo nos começo, assim, talvez a gente estava um pouco mais receoso para soltar uma coisa ou outra. Mas agora, a gente realmente estava bem livre. Falamos bastante sobre as crises climáticas e falando mesmo, colocando dentro da ferida, porque a gente realmente precisa mudar, sabe? A gente sempre trouxe, teve realmente episódio da F1 Academy, por que é tão difícil chegar na Fórmula 1, né? Por que é tão difícil as mulheres alcançarem esse ponto? Eu trouxe episódios sobre a W Series que eu trouxe falando, olha, por que a W Series está acabando, né? Por que ela chegou nesse ponto tão... a gente vê vários esportes tendo tanta visibilidade e outros esportes que trazem uma certa representatividade não tá na mídia, sabe? Não tá no mainstream, né? É difícil falar, né? Porque a Fórmula 1 já é um público... A gente fala, é um público de nicho. Não é todo mundo que gosta de Fórmula 1. A gente pensa assim, a gente conhece, né? Muita gente conhece Fórmula 1, mas não assiste Fórmula 1, é diferente, né? Não é igual futebol, que todo mundo assiste futebol, todo mundo assiste. No Brasil, pelo menos, público, é massa. Mas a Fórmula 1
é um público minúsculo. E quando a gente começa a falar assim, já pro público que assiste Fórmula 1, as outras categorias são todas nichadas. São piores, tem menos público. Eu comecei a fazer giro das pistas e eu via algumas categorias da África que nunca apareceram em nenhuma nota de rodapé. E assim, e é muito difícil achar conteúdo. Eu assim, pra achar qual era a categoria que corria lá no continente africano, o continente asiático, que normalmente, né, agora tá muito mais em evidência, né, principalmente com a Coreia do Sul, o Japão, que tem uma cultura oriental forte, mas eles trazem muito pra cá. É difícil achar conteúdo sobre as categorias de lá. E olha que são categorias que, em teoria, né, por causa do restante da cultura, a gente poderia estar vendo mais, mas a gente não vê. A gente vê a Fórmula 1. As outras categorias... E aí, imagina quem atende um certo tipo de público. Até a Fórmula E, que é uma categoria muito maior, vamos dizer assim, mas ela não é grande. Ela nem chega perto de a Fórmula 1 da vida. Nem na Fórmula 2 o público. Acho que a Fórmula E é menor ainda, muito menor. E tem muitas outras coisas, né? A gente falou muito de representatividade, a gente sempre trouxe pautas que mexem muito. Eu não tinha medo de afastar o público que não pensa... Mas era bom incomodar esse público, sabe? Um público mais conservador que... Ah, não, Fórmula 1 tem que ser de homem, tem que ser... Não, automobilismo só homem pode gostar. Mecânica, não, sujar a mão de graxa, não sei o quê. Sabe, esse tempo já passou faz tempo. É que as pessoas gostam de estar presas lá e falar assim, ah não, antigamente que era bom. A gente via que antigamente não era tão bom. Mas era bom pra quem, né? A gente tem que pensar, sempre perguntar pra quem era bom, né? É muito difícil isso. É muito difícil aceitar várias mudanças. A gente passa por mudanças várias na vida. E o público que a gente estava tentando alcançar era uma bolha, vamos dizer assim, todo mundo vive nas suas próprias bolhas, mas a gente tentava, com os nossos programas, chegar nisso. A gente tentava dar visibilidade pra tudo. E eu olho a lista de episódios e eu fico, sabe, boca aberta até hoje. E tendo nós dois criados muitos episódios assim, ainda assim eu me impressiono com o que a gente conseguiu fazer. Com o Ponta Talks sendo o que chegou. Por mais que não tenha tido um alcance... Fala assim, nossa, alcançou milhares de pessoas. Mas o nosso público é diferenciado. Eu sinto que isso, sabe? É um público diferenciado que pode não ter chegado a milhares de pessoas, mas que todos eles... eu tenho certeza que todos são especiais. Ah, não, com certeza. É muito legal assim, o que a gente conseguiu trazer. E de convidados também, eu realmente me surpreendi com quantas histórias e quantas coisas eu descobri assim enquanto eu tava gravando. Porque isso que eu acho legal também da entrevista dentro de reportagem, né? Aqui o que a gente fala é um podcast, então a gente traz convidados que sabem mais sobre o assunto ou que tenham uma história legal para contar. E eu realmente vi experiências ótimas e eu acho que daí entrando nesse gancho de estamos falando de mudanças e que tem pessoas que têm que começar a aceitar essas mudanças. Pô, eu trouxe umas meninas super 10 aqui, jornalistas, engenheiras ou que tiveram experiências com automobilismo como fãs mesmo, que tem ótimas histórias para contar. E eu tive também o prazer de ter a Bruna Tomazelli aqui, né? Para mim foi uma das convidadas mais especiais, assim. Fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite, a gente pôde conversar, trocar uma ideia. Então, assim, eu tive, convidadas de ouro, falando sobre experiências pessoais que não chegaram a mim, por exemplo. Eu tive a Erika Prado aqui, e a gente conversou muito sobre, né, ela ser engenheira, hoje ela tá trabalhando com automobilismo, né, ela tá ligada, ela tá em autódromo direto, então ela conquistou o que ela, né, almejava ali. Então é muito legal ver, até porque faz tempo o meu programa com ela, eu nem lembro, eu acho que foi em 2021. Então é muito legal ver o progresso que teve.
Foi na foi Iva, por eu aí, acho. foi por aí, 2021, Foi um dos mas primeiros. foi um dos primeiros. O da Bruna Tomazelli também foi um dos primeiros, assim, eu acho que Foi. episódio 10, episódio 11. Eu lembro que isso daí eu tenho bem gravado. Quando você falou pra mim que você tinha conseguido a Bruna Tomazelli pra dar entrevista, eu dei pulo. Os áudios, assim, tipo, caramba, não acredito. Pra nós foi um show, sabe? Trazer ela, sabe? Vários, na verdade, todos os convidados, eu acho que todos eles deram sempre um show de conteúdo, de informação. Mesmo a gente traz aí, eu acho que desde o começo, né? A gente sempre trouxe muitos aí que nunca deixaram a gente na mão, sabe? A gente trouxe a Sônia Curi, que falou muito sobre Fórmula E, que, tipo, aprendi muito com ela. A Renata Corrêa também falou muito sobre Fórmula E comigo. Trouxe aí várias pessoas que, sei lá, eu acho que tá todo mundo aqui, a Natália De Vivo falando sobre o fim da W Series. Eu acho que eu não consigo nem expressar o quanto eu tô agradecido por todo mundo ter passado por aqui. Porque se todo mundo for pensar, até mesmo a Rafa tendo aceitado meu convite logo que o podcast tava no nada, não era nada ainda. Eu já fiquei super feliz porque a Rafa sempre teve um público muito maior, milhares de vezes maior que o meu. E, tipo, quando ela aceitou, eu falei, nossa, incrível, porque eu nem imaginava que ela, com, sei lá, com 5, 6 mil pessoas seguindo ela já, e eu falava assim, nossa, como que eu consegui, sabe? E é engraçado que eu só descobri o nome da Rafa quando o Rubens comentou comigo. Porque pra mim sempre foi Garota do F1. Garota F1, ai meu Deus. Sempre. Assim, eu só descobri, eu falei, caramba, assim, eu até perguntei pro Rubens qual que é o nome dela, porque eu não sei. Eu nunca falei com ela. Tipo, pra mim era o Twitter, né, o antigo Twitter, né, e falava assim, Garota da F1. Eu seguia, via o conteúdo, mas eu falava assim, como que é o nome dela? Sabe? Aí, quando o Rubens comentou que eu pude mandar mensagem, a gente começou ali. Realmente é uma parceria, mas assim, não tenho nem palavras pra todo mundo que aceitou o convite nosso. A gente sempre tentou fazer do melhor, assim. Eu lembro, tipo, o episódio sobre física, nem lembro mais qual que é o episódio, o número do episódio, foi em 2000... deve ter começado final de 2021, começo de 2022. Foi com o Pena, que ele faz um podcast só sobre física e tudo mais. Que era muito bacana, eu acompanhava bastante. E, assim, é incrível, assim, de verdade. Para o tamanho que o Punta Talks tinha e tem, e sempre teve, né? Não foi muito maior que estourou, assim, falar, nossa, que ano, que incrível. Mas, e a gente conseguir tantas pessoas boas para estar com a gente nessa caminhada. É surreal, pra mim é surreal. Sabe? Eu nunca parei pra falar isso pra ninguém, mas eu nunca chamei um convidado. Qualquer convidado que eu chamava era pelo conteúdo. Eu nunca chamei um convidado pensando assim, putz, ele vai me dar visibilidade pro Punta Talks crescer, sabe? Porque tem muita gente que tem dessas, né? Tipo, chama a pessoa não pelo que a história da pessoa, ou o que você já sabe, é pelo engajamento. É pra ela gerar engajamento, sabe? Aquela publi gratuita, sabe? Tipo, olha, eu fui convidado do Punta Talks. Aí, tipo, todos os seguidores dela vai lá e clica no episódio, sabe? Nunca pensei nisso, em nenhum momento. E todos que aceitaram foram muito de bom grado, assim, eu acho. É difícil até citar todo mundo, sabe? É muito difícil falar todos os nomes aqui e falar assim, putz, esqueci dessa pessoa. Aí eu ficaria triste que nem a Rafa, sabe? Tipo, eu citei todo mundo, menos ela. Esqueci essa pessoa. Mas que todo mundo é mesmo, muito especial eu teria que literalmente
pegar, ter feito um bloco de notas indo episódio a episódio Com o nome pra de todo olhar o mundo. nome de todo mundo. E contar ainda, tipo, essa pessoa apareceu em 2 episódios. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que foram convidadas mais de uma vez. E não é porque a gente gostava mais da pessoa. É porque tava mais... às vezes mais acessível. Às vezes a pessoa tava mais acessível. Mas não é porque a gente gosta mais de uma pessoa, mais de um convidado, mais do outro. É sempre porque era a oportunidade. Porque às vezes a gente... É o que a Rafa já comentou. Era de, tipo... Olha, essa semana eu vou gravar disso. Aí, putz, eu preciso de um convidado. Quem eu vou chamar? Sabe? Aí, às vezes, se você quer chamar uma pessoa muito... que é diferente, que tem um... sei lá, às vezes a agenda mais atribulada e tudo mais, às vezes você manda mensagem pra pessoa, a pessoa vai ver depois de 3 semanas, aí a ideia já passou, já deveria ter lançado episódio e tudo mais. Aí quando você pega uma pessoa que já tá bem, mais acessível, normalmente, às vezes pessoas mais próximas e tudo mais, fica mais fácil de chamar. Mas em nenhum momento a gente se arrepende de todo mundo que a gente chamou. Nenhum momento. Eu acho que eu não tenho nenhum momento que eu falo assim, não devia ter chamado essa pessoa, sabe? Não, com certeza. Isso de, chamar pro engajamento. Nossa, quantas pessoas a gente já não chamou que a gente tinha que apresentar, de fato. Muitas pessoas que estavam escutando o programa estavam conhecendo aquele convidado, né? Eu acho que a gente também teve essa proposta de, por mais que o espaço, sei lá, a visibilidade não seja tão grande, a gente também deu um espaço para essas pessoas divulgarem o trabalho delas, né? Então eu acho que, putz, isso foi muito legal também de fazer. De poder divulgar até pessoas, como eu disse, pessoas como a Érica, até a gente teve a Isamara, que na época eu chamei ela porque ela tinha um conteúdo de fã-clube, ela é jornalista, mas tinha um conteúdo de fã-clube dedicado a um piloto-chave, e hoje ela tá aí trabalhando com a Motorsports, então, nossa, deu um salto, então lá ela tava divulgando um trabalhozinho dela, e agora ela tá simplesmente, tipo, vivendo disso, né? Vivendo do trabalho dela como jornalista. Então, é muito legal, assim, pensar que, de certa forma, o Punta Talks deu espaço para essas pessoas também divulgarem os seus trabalhos. E eu espero que quem tá escutando e que tenha participado dos nossos programas tenha visto alguma diferença, assim, depois que participou de algum programa nosso, de alguém que tenha... vindo daqui até essa pessoa, sabe? Eu acho que isso é legal também. Foi uma troca. As pessoas vinham com o conteúdo que elas tinham e com o conhecimento delas, e a gente também dava um espaço para elas falarem e se divulgarem também. Sim, eu também acho. Eu espero que todos que tenham vindo aqui tenham se sentido muito bem acomodados na nossa casa, né? Ter sempre se sentido acolhidos por nós, porque em nenhum momento... E eu sempre fiz isso, né? Eu sempre dei um briefing inicial, né? Pra quem não sabe o que é briefing, é um termo muito do automobilismo, né? Que a gente gosta de falar, que a gente dá as instruções iniciais logo no começo da corrida ou antes do primeiro treino, né? Que pilotos fazem isso todo GP, mesmo numa Fórmula 1. A pessoa tá, sei lá, há 15 anos, o Alonso lá... quantos briefings já teve na mesma pista, ele conhece tudo da pista e ainda assim ele faz essas coisas pra sempre estar atualizado. E só contextualizando. Mas eu sempre falava assim pro convidado, olha, fica à vontade, fala o que você quiser. Você tem o espaço é seu agora, sabe? Eu sou só a pessoa que vai guiar aqui, mas o espaço é todo seu, eu não vou fazer nada, não vou te cortar, não vou... Sabe, eu quero que você se sinta à vontade pra falar o que você precisa falar, eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu não tenho muita pauta, a gente vai falando, sabe? Sempre foi muito assim comigo, eu acho que com a Rafa também, mesma coisa. Acho que em nenhum momento eu vou fazer as edições, né, quando eu vou editar, eu nunca em momento algum fui lá e cortei uma fala de uma pessoa, sabe? Em nenhum momento eu tirei fala do coisa. Se vocês pegarem todos os episódios, é basicamente o que a pessoa falou na íntegra. A única coisa que normalmente a gente faz na edição é tirar um pouco dos espaços sem fala, né? Ou dos respiros e tudo mais. Mas a minha edição era o mais clean possível. Deixar a pessoa mais... Assim, ela falou isso, sabe? Tipo, ela falou isso certinho. Sem tirar nem pôr, sabe? Não precisava fazer aquela edição marota de tirar as falas meio problema, sabe? Nunca. Porque Não. a gente sempre deixou bem à vontade.
Não, é verdade, total, né? Às vezes, dependendo da situação, era só botar uma musiquinha lá de fundo e jogar. Quer dizer, eu não sei, né? Eu não fazia essa parte de edição. Um dos motivos que eu aceitei o convite foi que eu não ia precisar fazer isso. Ai, quando o Ivan veio me convidar, eu só fiquei tipo, tá, mas quem tem que editar é você, porque eu não sei. Eu sou péssima. Não é que eu não sei, mas é que cara, eu sou péssima editando coisas. Então, graças a Deus. Por isso que eu nunca pensei em ter algo assim, sabe? Tipo, ter um programa de podcast. Porque, cara, eu ia ter que editar, tá ligado? E eu ficava, não. Então, assim, o convite veio em uma boa hora pra ter essa experiência de vida aí. Não, foi bem bacana porque essa parte de edição eu também manjava nada de edição. Quem me ajudou, eu vou citar agora porque foram as pessoas que me ajudaram antes do Ponta Talks, antes de começar o Ponta Talks. Eles me ajudaram muito nos primeiros episódios, divulgaram bastante. Eles sempre divulgaram o meu trabalho, que foi o Jefferson do Dado Viciado, que é um outro podcast sobre RPG. Teve outra pessoa também que fez bastante, né, no começo, era o Bombardo, que era do Rollcast RPG, que agora é falecido Rollcast RPG. A vinheta é do Danilo Battistini, que era do Contadores de Histórias, agora ele tá fazendo uns trabalhos mais por fora, e ele faz muita edição e tudo mais, dublagens, enfim. Ele fez as vinhetas, eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia de vinheta, eu falei pra ele, joguei a ideia, ele me veio com 2 opções de cada, e eu falava assim, eu não sei qual escolher, de tão perfeita que ficaram as vinhetas. Eu tenho muito orgulho dessas vinhetas, porque ele fez um trabalho excelente lá no começo. Eu nunca ia chegar nesse nível de profissionalismo. Tanto é que se vocês pegarem minhas edições, não tem, assim, edição. Teve uma época até que eu chamei o Luiz Massini, também do Rollcast RPG, do antigo Rollcast RPG, e ele fazia edição profissional e tudo mais. Eu pedi pra ele editar alguns episódios pra mim, pra dar uma limpada no áudio, porque eu não sou nada de editor. As minhas edições são muito básicas perto do que esse pessoal faz, né? Então, tenho que agradecer essas pessoas também que trabalharam muito comigo antes, no comecinho. Teve meu primo também, que todo episódio, logo no começo, pra mim saber se a edição tava boa, antes da Rafa entrar, inclusive, eu mandava pra ele o áudio editado e falava assim, dá uma escutada aí, vê se tá bom, né, se o volume tá bom, a vinheta não tá muito alto, o background não tá muito alto e tudo mais. Ele me falava, assim, 2 dias antes de eu soltar o episódio, então tem que agradecer todo mundo que tava até antes do Pontal Talks, sabe? Nossa, tem toda essa galera, né? Ó, a gente já tava esquecendo desse povo. Pra agradecer. Mas e a gente vai aprendendo, né? Isso que é legal, a gente vai meio que aprendendo com todo mundo. Eu acho que uma experiência legal que a gente teve, e que daí eu tava lembrando com todo esse negócio de edição, foi lá aquele programa que a gente teve de atuação, cara. Ai, meu Deus, o que a gente teve o audiodrama. Ó, o audiodrama. Que eu acho que é o único audiodrama na podosfera que é baseado só em carros. Tá? É baseado, inclusive, no carros da Disney. O roteiro é meu, a edição é minha, mas os atores foram perfeitos. Os atores, assim, eu não vou tirar nem pôr. Todos os atores lá que tiveram as vozes no episódio são pessoas que estão no Ponta Talks desde o iniciozinho. Inclusive tem o Jefferson do Dado Viciado, tem o pessoal do Rollcast, que é o antigo Rollcast, tem o editor, o Danilo das vinhetas, ele tá no episódio, tem a Rafa, tem o Rubens, a Débora, tem eu, claro, tô lá também, e todo mundo, sabe, porque eu pensei e eu tava viajando nesse dia, né, viajando de viagem na casa da minha avó, né, não tava viajando, enfim, vocês não pensem em coisas erradas nesse sentido, não tava viajando porque eu tava, enfim, e eu pensei assim, caramba, seria legal ter um audiodrama nesse estilo, sabe, porque eu gosto muito de audiodrama, eu acho que é muito imersivo, sabe? É muito legal escutar uma coisa que não é... Você não tá vendo a imagem, sabe? Você só tem que imaginar o que tá acontecendo. E foi fantástico, assim. Eu acho que foi... sei lá, demorou
3 meses pra ficar pronto. E foi um especial de Dia das Crianças. Foi um especial de Dia das Crianças em 2021. Escutem. Ele teve um cliffhanger no final, mas infelizmente eu não consegui produzir os outros episódios. Mas assim, foi um episódio que deu muito trabalho, foi um episódio muito, muito trabalhoso, mas foi muito legal fazer. Desde as gravações, a gente teve reuniãozinha entre os atores para a gente falar sobre nomes, para ver como que tava, se todo mundo tava confortável com as falas e tudo mais. Mas foi muito legal desde o começo produzir. Acho que foi um dos episódios que me deu mais trabalho, mas foi um que, assim, que eu tenho muito orgulho de ter produzido. Acho que se vocês tiverem oportunidade, se vocês quiserem em algum momento, volta lá no... Foi 2021, é o episódio especial de Dia das Crianças. Escutem, foi... Sabe, é incrível aquele episódio, incrível. A Rafa lembrou agora e, tipo, putz, veio tanta coisa na cabeça que foi muito legal, de verdade, aquele episódio. Foi. Ai, eu queria... Ai, meu Deus, juro. Eu vi o resultado final e é muito engraçado, né? Porque a gente tem literalmente um profissional no meio da gente lá, fazendo audiodrama, e a gente, nós que somos pessoas ordinárias e nunca tínhamos feito isso na vida. E obviamente que a discrepância é muito grande. E quando eu escutei, eu fiquei, cara, todo mundo deu o melhor de si. Mas quando eu escutei ele atuando de fato, eu fiquei, mano, eu quero melhorar, eu quero fazer isso. E aí, ele faz duas vozes. Ele faz duas vozes no episódio. O Danilo, que ele fez a dublagem do narrador e de outro, na verdade, do narrador onisciente, né, que conta a história, e do narrador da corrida. Ele me mandou, de cada um desses dois personagens, ele me mandou 2 opções de cada. Então tinha 2 tipos de vozes pra 2 personagens diferentes. Eu fiquei abismado e falando, não é possível, eu tô escutando aqui, eu não sei qual escolher. Eu quase coloquei todo mundo, porque tava perfeito, sabe? É incrível, sério, foi tipo surreal escutar aquele episódio, de verdade. Mas assim, foi o episódio mais lúdico que a gente teve aqui, mas sempre com muito... A gente sempre tratou todos os episódios, né, com muito bom humor. A gente, claro, teve episódios mais sérios, que a gente sempre falou... A gente até falou um pouco mais sério, mas sempre teve episódios de muito bom humor, sempre muito tranquilos de escutar, não muito longos, mas sempre muito legal de todos eles escutar, sabe? Ah, sim, com certeza. Mas é que esse veio na minha cabeça e eu fiquei, meu Deus, foi tão legal gravar isso. Foi sensacional, deu até vontade de fazer isso. Mas foi muito bom. Eu acho que a gente teve, assim... Cara, acho que o Punta Talks abraçou muitas ideias, muitas coisas legais. Vou até adicionar aqui a questão de, em alguns momentos, eu não tive tempo por questões familiares mesmo, por questões de vida, de várias coisas, de, procurar uma pauta super elaborada, ver um convidado e tudo mais. E daí eu trouxe a ideia pro Ivan de fazer perfis, e eu acho que eu escolhi pessoas bem interessantes para falar. E, cara, é muito legal também. Foi realmente uma ideia que veio de, não tenho pauta agora, preciso lançar alguma coisa. E que eu abracei a ideia, porque, primeiro que é a área de jornalismo que eu mais gosto, que é jornalismo literário, que é o jornalismo biográfico, né, de perfis. E tem tanta coisa legal que eu descobri sobre as pessoas que eu fiz perfis, assim, curiosidades que eu fui procurar para poder trazer, né, fazer aquela pesquisa prévia para poder trazer pro programa. Então acho que a gente acabou abordando muitas coisas, assim, a gente abordou várias técnicas, assim, da parte de se comunicar, né, com entrevista, com a parte do audiodrama, com a parte de perfis, e trazendo assuntos desde importantíssimos, né, fundamentais para abrir discussões, até coisas mais relaxantes e tal. Então, cara, eu acho que o Punta Talks, assim, a gente conclui ele aqui, de certa forma, não sabendo se vai voltar daqui pra frente ou não, mas a gente, abordou temas e técnicas e várias coisas muito, muito legais. Eu acho que foi algo bem abrangente e que foi bem legal de fazer. E assim, eu vou citar uma última coisa aqui, aí eu vou deixar pra Rafa fazer os agradecimentos aí, ter encerrado da maneira que ela quiser, mas eu vou trazer mais uma coisa que eu gostei muito, e se ela quiser trazer mais coisas que ela gostou também, fica à vontade, Rafa, porque você tá aqui na casa, né?
eu gostei muito de fazer o giro das pistas. Adorava fazer toda semana. Dava um pouco de trabalho, sim, fazer a pesquisa, né, das categorias, escolher as categorias que estavam correndo, que eram mais visíveis, até um pouco menos visíveis, mas era um programa super bacana de fazer, dinâmico, porque tentava deixar as pessoas mais informadas, né, falando do que tinha rolado, do que ia rolar, falava tudo certinho. E é um tipo de formato que eu gostei bastante de fazer. Até pensei algumas vezes transformar ele em vídeo, né, e fazer no YouTube. Até comentei essa ideia com a Rafa, vamos fazer o negócio em vídeo, né, vamos fazer grava rapidinho no coisa. Só que a gente tá escolhendo dar uma pausa ou encerrar mesmo o projeto por aqui, porque a vida tá corrida de todos os lados possíveis e imagináveis, deu umas viradas boas esse ano, e a gente tá dando porque senão, pela nossa vontade mesmo, pelo querer, a gente não estaria fazendo isso, sabe? A gente não estaria dando esse adeus ou esse até logo agora, sabe? Teria continuado, talvez o Giro das Pistas virasse um outro feed, cresceria, iria pro YouTube, porque eu sempre gostei muito desse formato, bem mais dinâmico e tudo mais. Então, assim, é bem legal ter feito todo esse tempo. Eu já vou deixar até pra Rafa falar um pouco agora, pra ela, se ela quiser encerrar, se ela quiser falar mais um pouco. Eu realmente, sem palavras de verdade. Eu acho que a gente se doou bastante aqui. Eu acho que o pessoal que participou com a gente também se doou muito, se entregou total. Minha primeira convidada, eu fiz um girozão assim sobre Fórmula 1 e tudo mais, foi a Cíntia. E nossa, o programa durou mais de 1 hora. Ela ficou super disposta a fazer o negócio, porque todo mundo estava muito animado assim, com a ideia do projeto que o Ivan trouxe. Então foi uma jornada muito legal que, nessa caminhada aí aconteceu muita coisa nas nossas vidas, assim, em paralelo, nossas vidas pessoais mesmo. E até coisas que aconteceram dentro do universo que a gente fala, que é de automóvel, que é automobilismo. Então, assim, nossa, foi uma jornada incrível, que eu tô muito feliz de ter feito parte. E é algo que, eu coloco no meu portfólio, sinceramente, tá lá no meu portfólio. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência de aprendizado também sobre muitas coisas. Então, assim, eu fico muito, muito feliz de ter feito parte disso. Eu fico muito feliz de quem fez parte disso de fora, de certa forma. Também agradecer às nossas famílias, né? Porque eu acho que o Ivan também passou por momentos, assim, que eu tive que passar também de olhar pra nossa família e falar: licença, a gente precisa de um espaço para gravar, a gente precisa de um tempinho. Se precisar de alguma coisa, chama, mas tenta não interromper. Então, assim, a gente também teve esse auxílio, assim, familiar nesse projeto. Então, foi incrível, assim. Mas é aquilo que eu falei lá no início, né? Encerra-se um até logo aqui do Ponta Talks, mas a gente ainda tá em outros lugares. Então, assim, se vocês ainda quiserem conversar comigo sobre Fórmula 1, por exemplo, eu tô nas lives do Boletim do Paddock toda hora. Então é só colar lá quando a gente tá ao vivo e colocar seus comentários e deixar a opinião de vocês e trazerem mais pautas pra gente. Eu também tô lá na Garota da F1, quem quiser me chamar pra conversar. Eu confesso que essa ideia de parar o Ponta Talks também meio que me engatilhou um pouquinho para a Garota da F1. Eu não vou parar com a Garota da F1, mas o meu ritmo de produção de conteúdo lá caiu, exatamente por questões de vida e tal. Mas eu ainda tô lá, eu tô nas minhas redes sociais privadas também. Então, assim, a gente ainda tá aqui, a gente ainda tá nesse plano. Então é só vocês chamarem a gente lá que a gente vai conversar. E é claro, eu agradeço, né, aqui o Ivan, já agradeci várias vezes, mas agradecer, sei lá, não lembro a última vez que eu agradeci ele, na verdade. Mas é que eu agradeço pessoalmente, né, na gravação aqui, pela oportunidade, porque foi uma oportunidade de ouro. Ele ficou surpreso de eu aceitar e eu fiquei surpresa de receber convites assim. Então foi muito legal participar, foi incrível. O Ponta Talks vai ter sempre um espacinho no meu coração. E todo mundo que acompanhou a gente, divulgou a gente, participou com a gente, com certeza. E obrigado, Ivan, pelo trabalho também de ajudar, às vezes quando eu não lembrava de o que pauta fazer, não sabia o que fazer, por editar aí umas situações complicadas, às vezes que surgia até
aqui onde eu tô gravando, nossa, minha rua é movimentada pra caramba. O Ivan vai ter que dar uma editada aí, eu acho, em umas motos que passou. Mas muito obrigada aí. Obrigada a todo mundo que tá aqui escutando a gente nesse último programa. E quando quiserem, fiquem à vontade para voltar para outros programas, hein? Vocês estão convidados a reescutar ou então a escutar algo que vocês não tenham escutado ainda. Porque o Ivan não vai tirar do ar, pelo menos por enquanto, nada. Não, eu nem pretendo tirar do ar, não. Eu acho que isso daqui tem que deixar mesmo gravado. Eu sei que o algoritmo das redes sociais mata muito, né? Depois que você para de postar as coisas. Mas eu vou deixar. Eu acho que as pessoas, se quiserem escutar, tem muito programa que ainda tá atual. Acho que até às vezes os de mecânicas, que são mais antigos, aí 2020, 2021, que eu falei bastante, pode escutar que ele tá muito atual até hoje. Só quando você vai para os carros elétricos aí que não tá mais atual, porque, bom, enfim, né? A gente não tem um monte de coisa, mas eu acho que realmente vocês têm que escutar mesmo. Bom, eu acho que eu vou fazer um encerramento, não vai ser o habitual. Primeiro eu tenho que agradecer muito todo mundo que passou por aqui. Eu tenho que agradecer. Eu não quero agradecer nominalmente, a gente citou algumas pessoas aqui, mas não é porque a gente não citou um ou outro convidado que passou por aqui que a gente desfez dele, sabe? Eu acho que todos os outros convidados que passaram aqui, que assim, vem na minha cabeça aí, né? Tem o Gianni também, que passou por aqui em vários episódios, acho que uns 3 ou 4 episódios, falando de drift, falando de representatividade. Ele foi super solícito quando eu mandei mensagem, super próximo e tudo mais. Teve a Carol Nunes, teve um monte de gente, eu não quero citar porque senão eu vou acabar vendo que eu esqueci de alguém. Enfim, eu quero que todo mundo se sinta abraçado. Eu agradeço muito de ter acreditado no projeto, por estar aqui mesmo. Rafa, muito obrigado por esses anos, foi fenomenal, sério, eu não tenho palavras, eu tô emocionado aqui, de verdade, eu tô querendo não falar muito, porque a emoção vem de lembrar de todos esses anos, de pensar que foi um projeto que não era nada e virou tudo isso, porque a gente se empenhou muito, deu muito realmente tempo, esforço. Muitas vezes, às vezes a gente parava realmente o que estava fazendo para gravar, porque a gente tinha agendado com o convidado, mandava mensagem para os convidados, às vezes enchia o saco dos convidados, porque não, vem gravar, por favor, vamos gravar, remarca a gravação, porque é o que acontece, né, quando você tem uma outra pessoa, né? Quando você vai gravar sozinho, você pode remarcar quantas vezes você quiser que não liga, né? Mas quando você tá com um convidado, você sempre tem que agendar um horáriozinho na sua agenda, tentar dar um pouco mais de espaço para ele. Então sempre foi ótimo. Tudo que a gente passou por esses anos aí, eu não tiro nada, foi ótimo mesmo, de verdade. Cresci muito, fiz muitos amigos aí nesse tempo, muitas pessoas realmente queridas que se não fosse nenhuma delas, nem os convidados, a Rafa, não tinha Ponta Talks, né? Seria eu falando sozinho e provavelmente com outro convidado, e não seria a mesma coisa, nunca seria a mesma coisa, sabe? Eu acho que o Ponta Talks é o que é hoje, né? E enfim, a gente tá dando uma parada, ou a gente vai encerrar mesmo e começar um novo projeto, sei lá, ou o que for porque a gente não sabe do futuro, né? Por isso que eu não vou tirar episódio do ar, o Ponta Talks vai continuar sendo Ponta Talks sempre, se vocês procurarem, sempre vai estar lá. Tipo, essa história a gente não apaga. Essa história realmente a gente não vai apagar, porque foi realmente foram algumas horas aí, várias horas dedicadas, e todo mundo merece escutar um pouquinho. Nem que for uma parte de um episódio, faz um corte, escuta, porque hoje em dia, né, 10 minutos é o limite das pessoas, né, e a gente já tá aqui há quase uma hora gravando, então vocês já viram como que é, né, a gente nunca olhou pro tempo, porque a gente sempre quis entregar a melhor qualidade para vocês.
Por isso que a gente nunca falou, vai ser episódio de 10 minutos, vai ser episódio de 15 minutos, como um monte de outros fazem, só por causa do tempo, né? A gente sempre abriu bem o coração e falou assim, não, vai até onde der, porque eu quero que a pessoa tenha... Se a pessoa tá aqui até agora, é porque ela gostou muito do projeto e até mesmo esse episódio, quem vai escutar é quem realmente gosta muito do projeto, sabe? Porque é um episódio de despedida, não tem um conteúdo, né? Só a gente realmente falando aqui com o coração aberto e muita emoção. Eu não tenho palavras para agradecer a todo mundo. Eu gostei muito de estar aí com vocês. Eu vou... Claro, se vocês aí são de podcast, quiser gravar algum episódio comigo, pode me chamar que eu tô sempre à disposição. Me manda mensagem aí no Instagram, o Twitter eu não tô usando mais, mas pode mandar mensagem no Instagram lá, né, no @.talks ou no @ivanlemos5000 lá, pode mandar mensagem lá, que eu tô super à disposição para gravar. Falo sobre automobilismo, falo sobre mecânica, falo estudo se precisar, tipo, eu queria fazer um episódio de Fórmula Truck. Não sei nada de caminhão, não sei nada de Fórmula Truck, eu vou estudar um pouquinho e falo, não tem problema. Até outros assuntos também, eu gosto de outras coisas também. Mas se quiser me chamar, pode me chamar, que eu tô sempre à vontade, à disposição aí pra gravar, que eu gosto bastante. A gente não tá parando porque a gente não gosta mais, a gente tá parando porque realmente a vida deu umas viradas aí nesse ano que foi bem difícil de acompanhar e a gente sempre quis entregar qualidade, então por isso que a gente nunca pensou em tipo, vamos continuar desse jeito, vamos aos trancos e barrancos. É só pegar os últimos meses aí, nem episódio meu aparece direito. Eu não queria continuar dessa forma. Eu sempre quis que vocês escutassem bastante episódio, tivesse bastante qualidade, mas não aos trancos e barrancos, sabe? Então, acho que eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui, a paciência, a audiência, tudo de vocês. A gente se encontra aí pelas redes sociais, né? E mesmo se a gente um dia falar assim, estamos voltando, a gente vai realmente anunciar, vamos anunciar os 4 eventos, qualquer projeto novo também. Segue a gente nas redes sociais que vocês vão ficar sabendo de algum projeto novo que estiver saindo aí no futuro. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado, Rafa, obrigado por todo mundo que ficou. E eu acho que até um dia. Eu não vou falar um adeus, mas até um dia aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você escutou Punta Talks.